Eu sou sociólogo, sou bancário e sou do Banco do Brasil e dos sindicatos bancários de Brasília. Eu acho que, observando aqui o chat, eu não concordo com essa visão cheia de ódio, digamos assim, mas eu acho que o governo erra, inclusive você, Guilherme, no seu posicionamento, porque existe a necessidade de conversar com o povo, e eu acho que o acerto que o governo teve nessa discussão foi ter colocado o problema da luta de classes e da injustiça na questão dos tributos. Isso é uma coisa importante para o nosso povo entender, mas eu acho errado a gente não declarar, por princípio, que nós estamos sofrendo uma bela derrota, uma boa derrota. O teto de 2,5% que se estabelece para a variação do salário mínimo, na verdade, todos aqueles fatores que você citou previamente como positivos, é exatamente eles que se quer corrigir. Tudo que você falou que era positivo, para ser corrigido, tem que diminuir. E não é o governo Lula que está fazendo isso. Quem está fazendo isso foi o Banco Central, que na última reunião de novembro citou a questão do trabalho e do emprego 18 vezes, todas de maneira negativa, dizendo precisamente isso. Nós não podemos crescer, e mais, dizendo que o aumento da inflação um pouquinho acima da meta se deve a uma inflação de serviços. Eu queria te perguntar se o patamar dos juros e o patamar do dólar tem impacto na inflação. Por que ele vai ter um impacto no emprego, no crescimento econômico, na dívida pública? Ele terá. Mas se diz que ele combate a inflação. Eu tenho dúvida, pelos preços que têm relação com o dólar, pela situação do Brasil. Então, eu acho que, para começar o debate assim, com uma sinceridade entre nós, que eu sei que no governo é mais difícil da gente ter, nós devemos assumir a derrota. Porque isso aí nós estamos abrindo, o nosso governo está abrindo mão de um compromisso com a política que era uma política que tinha um desenho com as centrais sindicais. Teve ano que o aumento do salário mínimo foi 13% acima da inflação. Então, não é uma coisa assim, tá de boa, galera, vai ser só 2,5% de aumento, não. Fora o impacto que isso terá sobre todas as demais categorias. Eu acho que esse jogo ele está faltando o jogador, é a impressão que eu tenho. E eu não falo isso para criticar o governo, não. Eu falo para criticar o movimento sindical e o movimento social. Nós, na prática, temos dificuldade de fazer a disputa do orçamento e fazer essa disputa que é uma disputa de classe. Mas eu acho que o governo deveria, já que teve a capacidade de tentar diminuir essa isenção tributária de centenas de bilhões de reais na cara de pau e não conseguiu, já que tentou mandar no seu próprio orçamento e o Congresso não deixou, já que tentou baixar os juros e até o Galípolo votou a favor dos juros altos, já que bateu a cabeça na porta em tantos cantos, o governo devia dizer, nós fomos derrotados, entendeu? E eu acho que a gente precisa mudar o jogo, porque esse jogo aí do mercado, só com o governo, que nós temos só uma beirinha, como é que a gente vai ganhar isso? Então, eu elogio a capacidade técnica do Ministério de Fazenda, o Haddad é um gênio, as políticas que ele está propondo são complexas, mas nós estamos sofrendo uma bela derrota. E uma derrota que, se a gente não retomar uma maioria no Congresso verdadeira, ela vai se prorrogar até 2030 e pouco. Nós estamos empenhando até o segundo mandato. Então, eu não concordo que a gente deva aliviar para o governo, nem também demonizar o governo, não. Eu acho que nós precisamos bater realmente na classe dominante, no rentismo parasitário, que é quem construiu aquilo que eu chamo e que se chama de cama de Procusto, né? Aquela cama bem estreitinha, o cara ia lá chegando lá, morrendo de fome, ele disse, não, vem cá, meu filho, vem aqui para minha
casa, eu lhe dou um canto para você dormir. O cara entrava, ele botava você numa cama bem pequenininha, se você fosse grande. E aí, se você fosse grande, como a cama era pequenininha, ele cortava seus pés. Olha que bonitinho. Então, nós estamos cortando na carne. É pacote, sim. E não terá vitória tributária, como nós não tivemos até agora, se não houver possibilidade de pressão sobre o Congresso. Então, nós estamos aqui abrindo uma outra página de caminho de luta, estamos levando um gol aí, tá certo? E eu acho errado vender como vitória, porque aí o nosso povo se sente enganado. Nós precisamos dizer, em alguma medida, para o nosso povo essa derrota e precisamos mudar o esquema tático, porque somente a nossa presença no governo, no judiciário, diante dessa correlação de força, ela é insuficiente sem a mobilização popular para cobrar, de fato, dos mais ricos. Guilherme? Então, boa noite a todos, boa noite, Guilherme.